Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje o livro escolhido foi Os Elefantes Nunca Esquecem, de Agatha Christie. Tava sumida com a Agatha Christie aqui do canal, né? Eu sou uma fã da Agatha, vocês sabem. E eu li esse livro dela recentemente, eu não conhecia, porque a obra da Agatha, né, gente, é muito grande, então eu não conhecia este livro e me apaixonei, assim, adorei. E esse livro, gente, a Agatha fez já no fim da vida, né, bem idosa. Ele foi lançado originalmente em 1972, tá? E a capa deste livro que vocês estão vendo é da HarperCollins, né? E é uma capa, eu adoro a capa deles, é muito original, né? Gostei muito da capa. Então, assim, é um livro que me impressionou. Muita gente fala mal deste livro, né? Eles dizem que é uma obra fraca. Eu não acho. Eu acho que a Agatha arrasou na escrita desse livro. Ela fez esse livro, acho que já com 80 anos. Então, assim, ela já fez bem velhinha, ou quase 80, né? Pelo que eu andei pesquisando, alguns falam que foi com 80, outros falam que foi com 70 e poucos. Então, ela fez já, assim, bem idosa, né? E é um livro, assim, bem interessante. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Os elefantes nunca esquecem, gente. Se trata de um crime ocorrido há 12 anos atrás. Então, o livro já começa falando de um crime que aconteceu há muitos anos atrás, né? E neste livro nós temos Ariadne Oliver, que é maravilhosa, que é uma escritora, né? Que eu sempre falo que é um alter ego da Agatha, né? Eu acho que a Agatha criou ela como um alter ego, né? E temos o nosso amado Hercule Poirot, né? Esse detetive que a gente ama, né, gente? E a Ariadne tá, né, assim, no local, jantando e tal. E uma senhora chega para ela perguntando sobre esse crime, né? Porque a filha do casal que envolve esse crime vai se casar com o filho dela. Então ela tenta saber, né, o que, que aconteceu com a família dessa suposta futura mulher do seu filho, né, a senhora Burton Cox, o nome dela. E ela meio que é inconveniente com a Ariadne, né, fala, nossa, mas quem matou quem? Porque foi uma morte que ocorreu num penhasco. Um casal morto com tiros, né, na cabeça. E as pessoas falam, foi um pacto suicida, né? Mas muito se pergunta se foi mesmo isso, né? Se a mulher matou o homem e depois se matou, ou se foi o marido que matou a mulher e depois se matou, ou se foi de fato um crime, né? Um assassinato, né? Então a história se baseia nisso. Eu achei muito interessante, apesar do livro, assim, em certo momento do livro a gente já meio que percebe, né, o que vai acontecer, ou pelo menos a gente imagina, né? Primeiro, gente, porque o livro tem irmãs gêmeas, né? E quando estamos falando de Agatha Christie e estamos falando de irmãs gêmeas, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? E é tanto que a capa do livro é uma peruca, né? É uma manequim com uma peruca. Então daí a gente já meio que tira certas conclusões. Agora, se as conclusões são óbvias ou não, quando vocês lerem, vocês vão saber, né? Mas é um livro muito legal. Eu gostei bastante. E essa filha desse casal, né, também acaba entrando nessa questão de saber o que aconteceu de fato com os pais, né? De saber, ela precisava saber o que aconteceu de fato, porque sempre foi um tabu na família esse assunto, né? O que é totalmente compreensível, né, gente? E esse assassinato aconteceu num penhasco. Como a Agatha Christie sempre põe, né, locais assim bem emblemáticos pra gente, né? Ou são mansões, ou são praias, ou são ilhas, ou são penhascos. Eu adoro, né? Pra mim é fascinante esses locais que a Agatha promove esses crimes, né? Então, assim, gente, é um livro bem legal, né? A temática da memória também é muito importante no livro, porque por isso que chama Os Elefantes Nunca Esquecem, né?
Porque a Ariadne, junto com o Hercule Poirot, eles vão procurar por esses elefantes, né? Por essas pessoas que têm essa memória desse casal. O que eles vão poder dizer sobre esse casal e sobre o crime também, né? Eles querem saber, ué, mas o que aconteceu? O que você pode me dar de informação? Então eles vão procurando as pessoas que eram próximas a esse casal, né? Na época do crime, né? E a história foca muito menos na ação física e mais em entrevistas, né? E na reconstrução desse passado desse casal. Então a leitura em certo momento se torna um pouco lenta, um pouco densa, porque se trata de um assunto muito pesado, né? A presença da Ariadne Oliver também é um destaque no livro, então ela tem muita participação no livro, né? E o Poirot sempre atuando com ideias e conclusões muito assertivas, né? É um livro muito de fase final da Agatha, né? Então, como eu falei no início do vídeo, né, algumas pessoas falam que a autora não fez uma boa escrita. Eu discordo. Eu acho que ela fez um livro maravilhoso. É um livro, assim, que tem até uma fama de macabro, né? Mas com desfecho, assim, bem coerente, focado no drama familiar, né? Eu acho que é uma obra-prima, para mim, como leitora. Mas são questões muito pessoais, né, gente? Tem quem leia e não gosta, outra pessoa que lê vai gostar. Então, assim, eu deixo na mão de vocês, tá bom? Então é isso, um livro emocionante, cheio de enigmas, que eu super recomendo para você, leitor, que é fã de Agatha Christie. Tá bom, meus amores? Mais um vídeo concluído aqui no nosso canal. Se você está chegando agora, já se inscreva. E se você já é aqui assíduo do canal, curta, dê like, tá bom? E compartilhe esse vídeo, tá? Assine o sininho, acione o sininho para você receber todas as notificações quando chegar vídeo novo aqui no canal. Tá bom, meus queridos? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau.